noite, querido irmão, boa noite, querido amigo, boa noite você que está conosco, para juntos mais uma vez falarmos com o Senhor, entregarmos a Ele o nosso louvor, ouvirmos a palavra dEle e entregarmos a todo instante todo o nosso ser a Ele. E antes de mais nada, eu gostaria que você, aí na sua casa, abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, versículos 16 e 17, que diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que não importa o que você esteja passando, não importa as suas lutas, não importa as suas derrotas, não importa a sua fragilidade, existe um Deus que é grande, poderoso e soberano, que está no controle de todas as coisas. E é este Deus, grande, magnífico, poderoso e excelso, que eu te convido a louvar neste momento. Abra sua voz e declare que Ele é grande. Somente Ele é grande e é
nosso Leão de Judá. Lugar
graça e a paz do Senhor Jesus. Queria agradecer ao meu amigo pessoal, Pastor Francisco. Muito obrigado, meu amigo, pela oportunidade de compartilhar a palavra com os nossos irmãos em Cristo da Segunda Igreja Batista em Pedro Canário. Deus esteja abençoando a sua vida, da Patrícia, das crianças, com toda a sorte de bênção. E eu queria aproveitar essa oportunidade de fazer uma reflexão, convidar os irmãos em Cristo, nossos irmãos da fé, a abrir a sua Bíblia no livro de Números. Números capítulo 6, o versículo 22 ao versículo 27. É um texto muito curto, muito simples, porque Deus se revela ao coração de Moisés e coloca para Moisés como Arão deveria lidar com o povo ao término de um momento de ajuntamento do povo que clama o nome do Senhor. E aí ele traz a oração da bênção do sacerdote, que é um momento muito especial para mim, o pastor Francisco e os demais colegas de ministério. Nós chegamos na conclusão do culto a Cristo Jesus e abençoamos a igreja em nome do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos o livro de Números, o quarto livro do Antigo Testamento, o quarto do Pentateuco, onde vem a bênção sacerdotal. Olha o que declara a palavra do Senhor nosso Deus. O texto é lindo, é muito edificante para nós que temos a oportunidade de estar falando da grandeza desse Deus. Versículo 22. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais um culto ao Senhor. Foi a maneira que o Senhor nos permitiu, ó Deus, como tua igreja, declarar o teu nome que está acima de todos os nomes. Abençoe, ó Deus, o pastor Francisco, a sua família, a família pastoral, os demais membros dessa igreja. Abençoe essa comunidade em Pedro Canário. Esteja abençoando a cada um que está ouvindo essa mensagem. É o que eu te peço nessa noite, é o que eu te rogo no teu poderoso nome, o nome que está acima de todos os nomes, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar um tema com você. O Senhor te abençoe. Essa é a melhor definição do texto. A bênção sacerdotal. E esse é o nosso papel tão precioso como igreja, ao término do culto, abençoar aqueles que vão buscar e adorar o Deus vivo. Tem alguns homens na história da fé que conseguem marcar o nosso coração. Particularmente, eu gosto de duas figuras. Eu gosto de John Wesley. Para mim, John Wesley é uma figura muito importante na sua história como um pregador, um evangelista nato. Eu também gosto de Moody. E Moody tem uma definição muito interessante sobre essa passagem bíblica. Moody coloca que gostava muito dessa passagem bíblica porque ela declarava uma bênção para todo mundo. Que todos são alcançados por essa bênção, por essa bondade, por esse agir do Senhor, por esse manifestar desse Deus perfeito em majestade. Esta oração curta é uma bênção para aqueles que invocam a proteção de Deus, que estão em busca dessa intervenção desse Deus perfeito. O objetivo é mostrar que Deus deseja abençoar o teu povo, o povo que busca Ele e que crê nesse Deus perfeito. A proclamação dessa oração pelo sacerdote era garantida que Deus é o único que pode responder a oração. O Senhor é o único que pode atender às nossas súplicas e o clamor da igreja que invoca o nome dele. É uma bênção essa passagem porque ela é linda e cheia de uma mensagem de vida no meio de um deserto. Eles tinham acabado de sair de um Egito e caminhando pelo deserto e Deus diz: vou abençoar vocês, vou guardar vocês, vou trazer paz sobre a sua vida, vou se revelar na sua vida. Fala da bondade de Deus, no cuidado e da proteção desse Deus para conosco. E Deus tem nos guardado nesse ano tão estranho, tão adverso. Concluímos 2019 para 2020 com tantas expectativas e de repente no primeiro trimestre veio um inesperado, veio uma pandemia a partir do mês de março.
mas o Senhor tem nos guardado em bondade. É uma bênção saber que esse Deus perfeito continua se revelando na nossa história de vida. E aí nós entendemos que cada linha tem o Senhor como um sujeito pessoal na vida de cada um. Quando declara, abençoe, guarde, resplandeça, tenha misericórdia, levanta-te e dê a paz. O texto afirma a grandeza desse Deus perfeito e ele começa nos primeiros versos, o Senhor te abençoe. Que o Senhor venha te abençoar, te guardar, meu irmão, porque o Senhor venha se revelar em pleno amor incondicional. Que o Senhor venha te abençoar com a salvação. Que você venha caminhar plenamente certeza dessa salvação na sua vida, que é o maior presente dado aos homens. Porque a palavra do Senhor nosso Deus declara, crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Que a salvação alcance os seus familiares. Que o Senhor venha visitar a sua história familiar e que todos possam entender a graça da salvação. Que Deus abençoe a sua família com a salvação. Que esse Deus perfeito, como declara em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, afirma, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Que isso venha acontecer na história da sua família, que Deus abençoe os seus familiares para que tenha uma experiência pessoal com Cristo Jesus, abençoando a sua história familiar. A salvação é a maior bênção que o homem pode receber de Deus. Que o Senhor abençoe as suas finanças, que Deus abençoe o suor do seu trabalho, que Deus abençoe se você é um microempresário, que Deus venha prover na sua história de vida, porque Ele é Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. Que essa bondade seja revelada aos seus celeiros continuamente, porque Ele vai nos surpreender, como abençoou um povo pelo deserto. Que esse Senhor venha abençoar todo o suor das suas mãos, guardando aonde você está. Abençoe a sua saúde física e emocional. Que Deus venha guardar tanto a sua mente como a sua matéria. Que essa bondade seja revelada. O versículo 24 ele conclui, o Senhor te guarde. Que o Senhor venha te guardar de todo ataque do maligno. Que o Senhor, vosso Deus, levante os seus muros de bronze em favor da sua existência. Que Deus venha te guardar, meu irmão, plenamente. Que o Senhor venha proteger a sua existência. Que todo dado inflamado, maligno, venha cair por terra no nome do Senhor Jesus. Que Deus venha guardar a sua existência. Que Ele venha dar ordem aos seus anjos para guardar a sua saída e chegada. Talvez às vezes você faz esses percursos de Pedro Canários, São Mateus, Linhares ou Vitória, só Deus sabe como é a sua rotina. Então que Ele venha guardar a sua saída e a sua chegada. Que o Salmo 91 venha se cumprir na sua vida, sabendo que o Senhor que vai à sua frente, te guardando e te livrando. Que o único e vivo Deus livre você de um acidente, de uma morte precoce, já que Ele é o único que tem os seus dias de vida em suas mãos. Então que o Senhor venha abençoar a cada nascer do sol e a cada pôr do sol. Que esse Deus venha guardar semana após semana a sua existência, já que todos os seus dias já foram contabilizados e estão na mão desse Deus perfeito. Que Deus te livre do laço passarinheiro de uma morte precoce e abençoe os seus filhos e a sua casa de maneira tão especial. Que Ele guarde a sua vida, o seu coração, preservando a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que o seu coração seja contrito e quebrantado a esse Deus perfeito. Que o Senhor venha tratar você com a bondade até o seu último respirar nessa terra. Como o Senhor que te deu a vida e quando você viu a existência e puxou oxigênio, que o Senhor venha te abençoar até o seu último respirar. Que sejam dias de paz, de bênção na sua história de vida. Que o Senhor abençoe a sua família, seus filhos e seu casamento. Que seja abençoada a herança do seu matrimônio, como declara em Deuteronômio capítulo 28, que Deus irá abençoar os nossos filhos. Que Deus abençoe a sua aliança plenamente a cada bodas, que venha aos 25 anos, bodas de prata, bodas de ouro, que Deus abençoe a cada ano da sua história matrimonial. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Quando Deus sorrir sobre o seu povo, pode estar certo que Ele terá misericórdia. Que
que possamos fazer o nosso Deus se alegrar com as nossas ações, que as nossas atitudes venham glorificar a Deus e Ele achar graça aos nossos olhos. Que Ele veja em nós filhos obedientes ao querer dEle, que a luz do Senhor te envolva e a glória do Senhor te cubra plenamente em santo amor. O coração alegre formoseia todo o rosto, declara Provérbios 15:12. Que a sua face venha resplandecer a imagem de Cristo Jesus. Que você possa ser literalmente um espelho que mostra a grandeza desse Cristo em sua vida. Que Ele venha resplandecer sobre a sua história, atendendo e ouvindo as suas orações. E que possa ver o cuidado do Senhor em prol da sua história de vida. O Senhor tem misericórdia de você. Como declara Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 ao 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, se renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia, a compaixão desperta o perdão de Deus. Então que essa misericórdia venha se revelar plenamente, todos os dias, como o sol da justiça e como declara a grandeza de um Deus na história dos homens. Que Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia de você semana após semana, que é a causa de nós não sermos consumidos. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Quando declara sobre que esse Deus está atento à nossa história de vida. Que o Senhor venha se manifestar aos homens e à sua história de vida, nos permitindo ser amigo deles e conhecer esse Deus perfeito. Que você possa ser visto como amigo de Deus, daqueles que conseguiram andar com esse Deus perfeito. Que o Senhor te dê a paz, uma paz que excede todo entendimento. A paz de Deus que vai além de todo entendimento humano, que aquieta a nossa alma, que essa paz esteja na sua vida. Que você, ainda que talvez não tenha uma experiência pessoal com Cristo, possa entender essa verdadeira paz, a paz de Cristo Jesus. Que o Senhor, teu Deus, permita você ter uma vida tranquila, uma vida de descanso debaixo das suas asas. Que você venha descansar na sombra do Altíssimo. Que você esteja debaixo das asas do Senhor, como declara em Jerusalém. Ó Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de cuidar de vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos. Que vocês possam estar na recâmara do Senhor, no centro da vontade desse Deus perfeito, e que você venha descansar nele e permitir que ele se manifeste na sua história de vida. Paz não é um sentimento ou uma emoção. Paz é um estado de alma que confia totalmente em Deus. Então aprenda a confiar em Deus e descansar em Deus. Permita ele se revelar como seu Deus, perfeito em majestade. Ele é o nosso Pai amoroso. E como tal, deseja cobrir-nos com a sua mais rica bênção. Que você possa receber todas as bênçãos do Senhor na sua história de vida. Ele é esse Deus perfeito. Então receba a paz de Deus para a sua vida. Tenha uma semana de paz. Que o seu lar tenha literalmente um final de semana abençoador em Cristo Jesus. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua história de vida. Eu queria encerrar essa reflexão lendo o texto novamente, lendo essa passagem bíblica e orar com você nessa noite. Quando declara a seguinte declaração bíblica: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. O Senhor venha te abençoar. Eu queria encerrar com uma oração, porque é assim que declara essa passagem bíblica. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, eu te peço pela vida de cada um dos meus irmãos. Abençoe, ó Deus, guarde a vida de cada um. Dê a paz, ó Deus, àquele que está aflito. Ó Deus, seja essa provisão na história de cada um deles. Que o Senhor esteja se revelando continuamente a história de cada irmão em Cristo Jesus. Abençoe, Senhor, a segunda Igreja Batista em Pedro Canário. Abençoe, ó Deus, um membro com maior sabedoria ao recém-nascido. Abençoe a cada casal. Abençoe, Deus, a figura do pastor Francisco, da Patrícia, seus filhos,
Guarda o meu irmão, proteja a sua vida, faça florescer nessa comunidade, abençoe os anos vindouros, abençoe a história dessa igreja militante nessa comunidade. Abençoe a conclusão desse ano. Que o Senhor continue, ó Deus, preservando a história de uma igreja e sustentando dia após dia. Esta é a minha oração, esse é o meu clamor, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. No nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe a vida do meu amigo. Tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. A paz.